Bom, boa tarde mais uma vez a todos vocês. Chega de esperar, né, pessoal? Vamos Boa começar logo. tarde. Boa tarde, Vanessa. Vamos logo começar a nossa aula então. Let's get started our class. Né? Vamos começar a nossa aula aí. Lembrando que nós estamos falando, né, pessoal, a respeito do assunto de radioatividade, né? Vamos falar aí a respeito do assunto de radioatividade. Continuar, né, falando a respeito desse assunto. Mas antes de falar a respeito desse assunto, só deixar de compartilhar aqui a tela e compartilhar uma guia com vocês. Pronto, tá aqui. Vocês podem perceber que eu estou na sala virtual, né, do segundo ano, nossa sala de aula virtual. Tá aqui o código, né? Pessoal, é o seguinte, já coloquei lá na nossa sala de aula virtual a nossa primeira atividade, né? Não sei se vocês ficam ligados o tempo todo nessas salas de aula virtual, mas eu estou passando aqui o aviso para vocês. Então nós já temos aqui, né, a nossa primeira atividade. Então tá aqui todas as questões, né? Quantas questões, professor? São 5 questões apenas, tá? Cada uma dessas questões valem 2 pontos. Relacionado a quê, professor? Relacionado basicamente ao assunto que nós estamos vendo aqui, né? Radioatividade. Tá bom? Então, esse é o aviso antes da gente prosseguir. Vamos lá então voltar aqui para o nosso slide. Então vamos lá. Sem muita enrolação, nós estávamos falando a respeito de radioatividade. Radioatividade, o que é que seria? Aqui nós temos alguns conceitos referentes ao assunto. Radioatividade está voltada para os fenômenos relacionados ao núcleo do átomo, né? Então, o que é que seria radioatividade? Qualquer coisa que aconteça de anormal, tá, pessoal, no átomo, tá? Vou botar aqui todas. Qualquer coisa de anormal que aconteça no átomo, tá? No núcleo do átomo, né? Qualquer mudança que aconteça no núcleo do átomo, nós vamos chamar ali de radioatividade. Sim, professor, mas como é que é isso daí? Explique aí. Nós temos o núcleo do átomo, né? Nós temos aqui em volta do núcleo do átomo, nós temos a eletrosfera, mas nós vamos nos importar mesmo com o que está dentro do núcleo do átomo, né? Dentro do núcleo do átomo nós temos as partículas positivas, que são os prótons, né? São os prótons, e os nêutrons, partículas que não têm cargas, né? Os nêutrons, tá? Então aqui dentro nós temos partículas positivas e partículas negativas. É sempre importante lembrar que as partículas partículas positivas, né, elas sempre vão tentar se afastar uma em relação às outras, né, causando aqui dentro do núcleo, né, uma coisa que nós chamamos de instabilidade, né? Instabilidade, ok? Dentro do núcleo. Por quê? Porque uma carga positiva, que é um próton, né, quer se afastar do outro, ok? E aí, dentro do núcleo, gera essa questão da instabilidade. Certo? O que é instabilidade, professor? Nós temos vivendo hoje no Brasil uma questão de instabilidade financeira das famílias, né? As famílias não estão estáveis, não estão estabilizadas, né? Estão instáveis, ok? Que é o contrário de estável, né? Instável é o contrário, certo? Então aqui, o que é que significa? Que a situação ali dentro do núcleo, ela pode mudar a qualquer momento. Não é uma situação que vai perdurar por muito tempo, tá? Qualquer coisinha é como se você estivesse tentando equilibrar uma caneta na sua mão. A caneta ela pode ficar estável, mas como ela não tem uma base grande, né? Ela fica instável. Qualquer momento ela pode cair. É a mesma coisa aqui dentro do... Quando você enche demais um balão, né, você chega perto do limite dele, aquela situação dentro do balão ela é instável. Qualquer momento, né, qualquer vento que soprar mais forte ali, pode estourar o balão. Na verdade, é a mesma coisa aqui. A situação que quanto mais, interessante notar, que nós chamamos, né, pessoal, a quantidade de prótons no núcleo, nós chamamos de Z, que corresponde ao número atômico, né? Certo? Z é o número atômico. Por exemplo, esse átomo aqui tem quantas partículas positivas no núcleo? Ah, pessoal, tem duas, ó. Então, qual é o Z dele? Qual é o número atômico dele? É 2. Tá bom? O número atômico dele é igual a 2. Então, significa que
átomos que têm um Z muito grande, né? Átomos que têm um número atômico muito grande, significa dizer que eles têm muitas partículas positivas no núcleo, causando cada vez mais uma maior instabilidade. É como se você estivesse soprando cada vez mais dentro do balão, né? E isso gera uma instabilidade. O que é que esse núcleo quer? Ele quer diminuir essa pressão, né? Essa tensão que existe dentro dele. E aí ele vai, né, promover a emissão, né, como se a bexiga quisesse ser esvaziada, né? Então o núcleo do átomo também ele vai emitir algumas coisas aí para diminuir, né? Vai tentar tirar de dentro dele desse tipo de matéria e energia que está dentro dele para diminuir justamente essa questão da tensão. E quando isso acontece, né, nós chamamos esse fenômeno de radioatividade, né? Está voltado para os fenômenos relacionados com o núcleo do átomo. O que é uma reação nuclear? É um processo no qual o núcleo do átomo sofre alguma alteração. E o que seria o nuclídeo? Nome dado ao núcleo, né? Ao núcleo caracterizado por um número Z e um número de massa A, certo? E por último aqui nós temos radionuclídeo ou radioisótopo. São nuclídeo emissor de radiação, né? É o núcleo emissor de radiação, tá? Beleza, então. Para nós entendermos todos esses termos aqui, perpassa, né, por esse entendimento aqui do átomo, ok? Então, mais uma vez, vamos lá. Um átomo, segundo a teoria atômica de Bohr, segundo a teoria atômica de Bohr, ele é dividido em duas regiões. Nós temos a eletrosfera, né, e o núcleo. O núcleo eu vou colocar aqui um pouquinho maior, tá? Dentro do núcleo nós temos prótons, né? Nós temos prótons e nós também temos os nêutrons, tá? Beleza, professor. Ok, então. Vou pegar bem que sim, rapidinho, pra gente, uma tabela periódica. Pronto, coloquei aqui nossa tabela periódica. O que é que acontece, pessoal? Nossa tabela periódica, ela é dividida, né? Como a gente já tinha estudado, vocês estudaram lá no primeiro ano, ela tem 18 grupos verticais, que são as famílias, e tem aqui, né, pessoal, aqui, ó, do lado, nós temos 7 períodos, né? Que são essas linhas horizontais aqui, né? São essas linhas horizontais. Beleza, professor. E uma coisa bastante interessante na tabela periódica, principalmente para o estudo de radioatividade, né, química nuclear, é que a tabela periódica ela organiza os elementos químicos em ordem crescente dos seus números atômicos. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, qual é o número atômico do átomo de hidrogênio? 1, certo? Aí nós vamos lá para o final da nossa linha, tem o hélio lá aqui no final, ó, da primeira linha, onde nós temos o hélio tem um número atômico igual a 2, tá? Aí aqui na segunda linha nós já temos o lítio, que tem um número atômico igual a 3. Depois o berílio, número atômico igual a 4. O bóron, o carbono, e vai aumentando, tá? Interessante notar que os elementos mais aqui embaixo da tabela periódica, né, eles vão ter números atômicos muito maiores do que os elementos lá de cima da tabela periódica. E o que é que isso significa dizer, professor? Significa dizer que aqueles elementos ali que estão lá embaixo na tabela periódica, né, eles vão ter muitos prótons dentro do núcleo, né, de acordo com o número atômico. Vamos ver um elemento aqui qualquer, por exemplo, o átomo de césio. Você vai dizer, qual é o número atômico do átomo de césio? Qual é o número atômico do átomo de césio? Ah, professor, o número atômico dele é 55. Isso significa o quê? Significa dizer que ele tem 55 prótons dentro do núcleo, né? Ele tem 55 cargas positivas dentro do núcleo. O que vai gerar dentro desse núcleo uma grande instabilidade. Ou seja, esse núcleo ele quer, né, sofrer uma reação. Ele quer
emitir alguma coisa, ele quer liberar energia para que ele fique mais estabilizado, certo? E qualquer coisa que aconteça no núcleo do átomo, nós vamos chamar de radioatividade, né? Radioatividade. Se ele emitir energia, é radioatividade. Se ele emitir uma partícula, é radioatividade, certo? É radioatividade também. Agora, se você for analisar esses fenômenos de radioatividade do ponto de vista da alteração que vai acontecer no núcleo, nós vamos chamar isso daí também, podemos chamar isso aí também de reações nucleares. Por quê? Porque está acontecendo uma modificação com a matéria está sendo modificada, e aonde é que está acontecendo essa modificação, professor? No núcleo do átomo, por isso nós chamamos de reação nuclear, tá bom? Beleza então, professor. Aí nós vamos tentar entender aqui alguns outros conceitos. O que seria essa questão aí do nuclídeo, professor? O que é o nuclídeo? Vamos pegar, por exemplo, aqui para entender o nuclídeo, o átomo de carbono, tá? Para a gente tentar entender. Aí você vai ver, professor, qual o número atômico do átomo de carbono? O número atômico do átomo de carbono, deixa eu só pegar aqui e apagar essas aqui. O número atômico do átomo de carbono é 6, né? O número atômico do átomo de carbono é 6. Beleza. Então nós vamos tentar aqui fazer o quê? Vamos tentar desenhar o núcleo do átomo de carbono. Tá? Então, o núcleo do átomo de carbono, ele vai ter quantos prótons no núcleo? 6, professor. Então você vai desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele vai ter quantos nêutrons no núcleo? Vamos botar 6 aqui também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí, tem 6 nêutrons, tá? O que é que vai acontecer? Nós vamos tentar, pessoal, fazer uma representação desse núcleo. Nós estamos tratando qual átomo? Ah, pessoal, você está tratando o átomo de carbono. Tá? Tratando do átomo de carbono. Qual é o símbolo do átomo de carbono? Professor, o símbolo do átomo de carbono é o C. Tá? Beleza. Então, com base nisso, nós vamos ter, pessoal, duas regiões. Tá? Só diminuir aqui um pouquinho. Botar aqui um... Nós vamos ter duas regiões que nós vamos ter que colocar aqui próximo, né? Eu vou colocar o canto superior direito, onde vai vir uma informação importante para o átomo de carbono, e o canto inferior, aliás, o canto superior direito e o canto inferior esquerdo, onde também vai vir uma informação importante. Professor, qual é a informação importante que nós colocamos no canto superior direito do átomo de carbono, do símbolo do átomo de carbono? Nós vamos colocar a informação da massa dele. Tá? Que é representado por essa letra A. Qual é a massa do átomo de carbono? Certo? E o que é que nós colocamos aqui no canto inferior esquerdo, professor? Do símbolo do átomo de carbono. Vai colocar justamente o número atômico dele. Certo? Beleza. Então, como é que nós podemos representar esse átomo de carbono aqui? Vamos lá. Coloca o símbolo do átomo de carbono. E o que é que vai vir aqui em cima, pessoal? O que é que vai vir aqui em cima? A massa, né? O que é que vai vir aqui em cima? A massa. Deixa eu só ver aqui, o pessoal estava colocando aqui. Certo, professor. E onde é que eu acho essa informação da massa? Muito simples, pessoal. A massa de um átomo, você vai usar uma formulazinha. É igual ao número de prótons, ou melhor, o número atômico mais o número de nêutrons, tá? Aí você vai olhar para quem? Vai olhar para o núcleo do átomo. Ele tem quantos prótons, o átomo de carbono no núcleo? Ah, professor, tem 6 cargas positivas, então é 6. Quantos nêutrons ele tem no núcleo? Essas bolinhas verdes aí, né, professor? É. Então, ó, tem 6. Então, qual vai ser a massa do átomo de carbono? 12. Então, você coloca essa informação aqui, ó. A massa do átomo de carbono é 12. Vou diminuir aqui o tamanho. 12, tá? E aqui embaixo, o que é que vem? Vem o número atômico, professor. Qual é o número atômico do átomo de carbono? 6. Pronto. Isso daqui, pessoal, é o que nós chamamos de nuclídeo, onde nós temos o símbolo do átomo, que é o C, ou no caso nós estamos tratando do átomo de carbono, tá? E ele vai representar muito bem, deixar bem claro qual é a massa do átomo no canto superior direito e o número atômico do átomo no canto inferior esquerdo, tá? Podemos fazer isso também com outros tipos de átomo, professor? Podemos.
Vamos pegar aqui agora o átomo de sódio. Vamos pegar aqui o átomo de sódio, tá? Então nós temos aqui o átomo de sódio, que ele vai ter 11 prótons no núcleo. Então já botei aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Então tem 11 cargas positivas, certo? E vou colocar 11 partículas neutras, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá aí. Então tem, né, 11 partículas neutras, tá? Isso aqui seria o núcleo do átomo de sódio, representado pela simbologia Na, né? Beleza, é o átomo de sódio. Qual vai ser a simbologia desse núcleo, pessoal? Você vai colocar, né, o símbolo do átomo, que é o Na, certo? Aí aqui em cima vai vir o quê? Vai vir a massa, que é igual a quem? Vai ser igual, a massa é igual a número de prótons, né? Aqui embaixo vou botar logo o número de prótons. Quantas cargas positivas eu tenho? Ah, você tem 11 cargas positivas. Então já coloca aqui, ó, 11. E aqui a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, né? Logo a massa é igual a 11 mais 11, né? 11 nêutrons. Então, ó, logo a massa dele vai ser igual a 22. Então, no lugar aqui, ó, do A, você coloca, né, 22. Pronto. Aqui você também já fez, né, a representação do nuclídeo, de como é o núcleo do átomo de sódio. Ele vai ter uma massa de 22 e vai ter um número atômico igual a 11, ok? Vai ter 11 prótons no núcleo. Então, essas aqui são as formas de nós representarmos os chamados, né, nuclídeos, ok? Nuclídeos dos átomos. É exatamente a tentativa de representar da melhor maneira possível os núcleos do átomo, tá bom? O que seriam, por último, pessoal, essa questão do radionuclídeo ou radioisótopo? São justamente, pessoal, esses elementos aqui, ó, que são capazes, aqui lá embaixo da tabela periódica, tá? Que eles têm, por eles terem muitos prótons no núcleo, eles emitem radiação de uma maneira natural. Você não precisa, por exemplo, mexer com uma matéria, com esses átomos aí, para eles emitirem radiação. Eles estão emitindo naturalmente, ok? Beleza, então. Agora nós vamos para as formas de representação das partículas subatômicas, tá? Nós temos como representar um próton. Um próton, ele é uma carga positiva no núcleo, né? A massa dele é 1, ok? E como é que nós podemos representar a simbologia do próton? Da seguinte forma: você coloca o P de próton, aqui em cima vai vir a massa, no canto superior, e aqui vai vir a carga dele, que é 1 positivo. Então aqui, ó, um próton. Isso aqui, toda vez que vocês virem essa simbologia, estamos falando de quem? Estamos falando do próton, tá? Beleza, professor. Agora vamos falar do nêutron. Qual é a carga do nêutron? 0, professor. Não tem carga. Qual é a massa de um nêutron? É 1, certo? Então, como é que nós podemos representar ele? N, minúsculo, a massa dele aqui em cima e a carga dele aqui no canto inferior esquerdo, tá? Então, essa aqui seria, né, a nossa simbologia do nêutron. E o elétron, professor? Como é que nós podemos representar o elétron? O elétron, ele tem carga menos 1, a massa dele é 0, então coloca o símbolo E, 0, carga aqui embaixo, ó, menos 1, tá? Menos 1. Certo? Existem ainda, pessoal, outros tipos de partículas, tá? Outros tipos de partícula que nós podemos identificar. Existem ainda as partículas alfa. O que seria a partícula alfa, professor? Uma partícula alfa, pessoal, é quando nós temos a junção de 2 prótons, né? Veja bem, quando você junta 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Então nós teríamos aqui 2 prótons no núcleo e 2 nêutrons, tá? 2 nêutrons, eles se juntam
para formar uma única partícula, tá bom? Se juntam para formar uma única partícula que é chamada de partícula alfa, ok? Como a massa de um próton é 1 e a massa do nêutron também é 1, nós temos uma massa igual a 4, certo? Para as partículas alfa, temos uma massa igual a 4. E qual é a carga dele? Nós sabemos que a carga, só quem vai ter carga aqui são os positivos, porque os nêutrons não têm carga. Então a carga dele vai ser igual a 2 positivo, né? Então essa aqui é a forma de representar uma partícula alfa, né? 2 alfa 4, né? 2 alfa 4. Uma partícula beta é extremamente parecida com o elétron. Uma partícula beta é quase a mesma coisa de um elétron, né? Você lembra-se da simbologia do elétron? Que é menos 1 aqui. Então a partícula beta, ela é um elétron que está contida dentro do, por assim dizer, né? Bem parecida, que está contida no núcleo, tá? Então, para não dizer que o núcleo tem elétron, né, nós chamamos eles de partículas beta, tá bom? Nós ainda temos as radiações, tá, pessoal? Gama, e nós temos algumas partículas subatômicas também menos importantes, que seriam os neutrinos e os pósitrons, tá? Um pósitron, pessoal, é como se fosse um elétron, só que positivo, tá? Ele não tem massa, mas ele tem uma carga positiva, ok? Sim, professor, mas por que o senhor está dizendo isso daí pra gente? Por que você está dizendo isso aí pra gente? Porque, como eu falei para vocês, quando o núcleo está instável, ele emite quando o núcleo está instável, ele tenta emitir radiação. E esses aqui são os tipos de radiação que podem ser emitidos por um núcleo, tá? Ele pode emitir prótons, nêutrons, elétrons mesmo, né? Mas mais ou menos dessa forma aqui, de partícula alfa, beta, gama, pósitrons, neutrino, tá? Beleza. Outra coisa bastante importante de ressaltar é a questão da penetrabilidade dessas partículas, principalmente, pessoal, as partículas alfa, beta e gama, tá? As partículas alfa e beta, certo? São partículas, e a radiação gama, tá? Então, veja bem, as radiações, né? Os tipos de radiação que podem ser emitidos por um núcleo de um átomo são partículas alfa, beta e a radiação gama, tá certo? E cada uma dessas radiações, né, dessas emissões, elas têm um grau de penetrabilidade da matéria, ou seja, o quão elas podem atravessar. Por exemplo, as partículas alfa, elas não atravessam nem a uma folha de papel, certo? Então tem baixo grau de penetração. As partículas beta, elas já podem atravessar, né, uma folha de papel, atravessa o corpo humano, mas não atravessa roupas grossas e nem madeira, tá? Então ela fica barrada ali. Já a radiação gama, ela atravessa com facilidade, né, o corpo humano, atravessa as roupas grossas e madeira também, e ela fica barrada, pessoal, apenas em paredes feitas, né, revestidas com chumbo, tá, e concreto. Então ela tem um alto grau de penetrabilidade, tá? Essas radiações. Não tem aqui, né? Deixa eu só... Pronto. Então, essas partículas aqui, que podem ser emitidas por um átomo, essa aqui são questões, perguntas que caem com frequência, viu, pessoal? A questão da penetração: partícula alfa, baixa penetração; partícula beta, alta penetração; partícula gama, altíssima grau de penetração. A questão de ionização, tá? A questão de ionização está mais relacionada, né, com a carga. Por exemplo, a partícula alfa, né, ela tem uma carga positiva mais 2, então ela tem um alto grau de ionização, certo? A partícula beta, ela tem ela tem uma carga menos 1, por isso ela tem, né, um grau um pouquinho menor de ionização. Já a radiação gama, ela não tem, como vocês podem ver aqui, não tem carga. Desta forma, ela possui um baixo grau de ionização, tá? Beleza, então.
Aí para a gente finalizar nosso estudo hoje, né, essa parte do nosso estudo hoje, nós vamos tentar entender o que acontece com o núcleo do átomo quando ele emite radiação, tá bom? Vamos tentar entender o que acontece com o núcleo do átomo quando ele emite radiação, tá? Nós vamos estudar agora a emissão de duas partículas, as partículas alfa. O que acontece com o átomo quando um átomo ele emite, né, o núcleo do átomo ele emite uma partícula alfa. O que acontece com o núcleo do átomo e o que acontece também com o núcleo do átomo quando ele emite, né, pessoal, uma partícula beta. O que acontece com o núcleo do átomo quando ele emite uma partícula beta? É isso que nós vamos tentar entender agora. Para fazer isso, eu vou pegar o átomo de carbono, né, que a gente já tinha estudado nessa aula. Vamos tentar entender, né, vamos começar aqui estudando a emissão de uma partícula alfa, tá? O átomo de carbono, como nós já tínhamos estudado anteriormente, né, ele é formado por 6 partículas positivas, tá? 6 partículas positivas, e nós temos aqui, né, os nêutrons, que também são 6. Né? Vou botar um pouquinho maior aqui, que é para não perder tempo. 4, 5, 6, beleza. Aí nós temos aqui, como é que nós podemos representar esse nuclídeo aqui? C612, né, que é a massa dele aqui, quando você junta. Aí esse átomo, pessoal, ele vai emitir uma partícula alfa. O que acontece? O que eu falei para vocês? Quando ele emite uma partícula alfa, o que é uma partícula alfa? É a junção, professor, de dois prótons e 2 nêutrons. Então, quando um átomo emite uma partícula alfa, na verdade ele está perdendo, né, 2 prótons e 2 nêutrons, tá bom? Então, como é que vai ficar o átomo? Ele vai ficar com 4 prótons e quantos nêutrons? 4 também, né? Certo? E, claro, juntamente, né, com a partícula alfa que foi emitida. Beleza? Então, como é que faz? Quando um átomo, como esse aqui, ele emite uma partícula alfa, certo? Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar com 4 prótons e 4 nêutrons. Espera aí, mas prótons, professor, não é o número atômico? Sim. E o número atômico vai identificar o quê? Vai identificar o tipo de, né, tipo de átomo. Mudou ou não mudou o número atômico dele? Professor, mudou sim. Tava 6 e agora ele vai passar a ser 4. Certo? Mas quando ele muda o número atômico, ele deixa de ser carbono, passa a ser qual átomo? Aí você vai lá na tabela periódica. Cadê? Qual é o elemento químico que tem número atômico igual a 4? Tá aqui, ó, o átomo de berílio, pessoal. O átomo de berílio tem um número atômico igual a 4. Então, ó, deixa de ser o átomo de carbono e passa a ser o átomo de berílio, tá? É isso que vai acontecer aqui, ó. Então, o átomo de carbono, ao emitir uma partícula alfa, ele deixa de ser carbono e passa a ser um berílio, com o número atômico igual a 4 e com massa igual a quanto? Nesse caso, 4 mais 4 igual a 8, tá? Então, essa daqui, ó, é a nossa reação nuclear, certo? É a escrita da nossa reação nuclear. O átomo de carbono emitiu uma partícula alfa e, ao emitir uma partícula alfa, ele se transforma no átomo de berílio, certo? Vamos estudar agora, para finalizar nossa aula, o que é que vai acontecer com o átomo de carbono quando ele emite uma partícula beta. O que é que vai acontecer com o átomo de carbono quando ele emite uma partícula beta? Então, da mesma forma, nós temos aqui o átomo de carbono, novamente, com 6 prótons. 4, 5, 6.
e 6 nêutrons. Pessoal, nesse momento aqui vou pedir para que vocês coloquem nome e turma no chat, tá? Já estou vendo aqui que a Giovana já colocou, o Caio Felipe, a Isabel Cruz, a Elisângela, a Solange, a Andressa Silva também já colocou. Pedir para que vocês coloquem nome e turma no chat aí, tá? Só quem ainda não colocou. Continuando aqui, então, nós temos 6, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, da mesma forma, nós temos o átomo de carbono com 6 prótons no núcleo, ou seja, 6 número atômico, seu número atômico, e uma massa igual a 12, quando você junta 6 prótons com 6 nêutrons, tá? Agora, o nosso átomo, pessoal, ele vai emitir uma partícula beta. Aí, agora complicou para mim, professor. Complicou por quê? Porque no núcleo ele só tem partícula neutra e partícula positiva. Ele não tem partícula negativa. O que é que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo? O átomo no núcleo não tem partícula negativa. Então, tem alguma coisa errada aí, pessoal. Como é que ele pode estar emitindo partícula negativa? Na verdade, pessoal, os prótons e os nêutrons, eles são formados por subpartículas, tá? Cada próton e nêutron são formados por subpartículas. Certo? O que é que significa? Significa dizer que dentro do próton tem outras partículas ainda menores. E dentro dos nêutrons tem partículas ainda menores, tá? E uma dessas partículas que ficam dentro dos nêutrons é justamente as partículas beta, ok? Justamente as partículas beta. O que é que acontece? Um nêutron, certo? Ao perder uma partícula beta negativa, ele se transforma em uma partícula positiva, ou seja, ele se transforma em um próton. Tá? Deu para entender aí? Um nêutron, né? Ao emitir uma partícula beta, ele era neutro, né? Ele perdeu o negativo, ele fica, né? Ele vai ficar positivo, ou seja, ele vai se transformar em um próton. Então, quando o núcleo do átomo emite uma partícula beta, isso significa que um nêutron deixa de ser neutro e passa a ser considerado como um próton. Certo? Vamos apagar essa parte aqui. Então, vamos lá. Continuando, então. Quando o átomo aqui emite uma partícula beta, isso significa, certo? Que 5, 6. Isso significa, só terminar de desenhar aqui para a gente poder concluir o raciocínio. 6, né? Isso vai significar, pessoal, que essa partícula neutra aqui, ó, ela vai se transformar em uma partícula positiva, certo? Ela vai se transformar numa nova partícula positiva aqui, ok? Então, vamos lá. E é óbvio que ele liberou aqui, né, a partícula beta, certo? Então, o que é que acontece? Esse átomo de carbono emitiu uma partícula beta, e o que ele se transformou? Vamos lá. Ele tinha um número atômico dele igual a 6. E agora, qual vai ser o novo número atômico dele? Vamos lá. Tem quantas partículas positivas aqui nesse núcleo? Pessoal, tem 7 partículas positivas agora. Então, o núcleo desse átomo agora, né, se transformou em qual átomo? Você vai pesquisar na tabela periódica. Qual é o elemento químico que tem número atômico igual a 7? Você vem aqui, ó, do lado do carbono, né? Você tem o nitrogênio, né? Nitrogênio é o elemento químico que tem número atômico igual a 7, ok? Então, vamos colocar lá. O símbolo do nitrogênio é o N, maiúsculo, né? Cadê o slide? Tá aqui. Então tá aqui, ó. Então o átomo de carbono, ao emitir uma partícula beta, ele vai se transformar no átomo de nitrogênio. E qual é a massa desse átomo de nitrogênio aqui, pessoal?
Você vai ter que contar. São 7 partículas positivas e 5 partículas neutras. 7 mais 5 é igual a 12. A massa, obviamente, não vai mudar, como vocês podem observar. Então, essa aqui é uma reação nuclear envolvendo a emissão de uma partícula beta, tá? Então, de modo geral, nós podemos perceber o seguinte, que um átomo qualquer, certo? Um átomo qualquer, no caso aqui o átomo de carbono, ao emitir uma partícula alfa, ele perde 4 em termos de massa, né? Porque vocês podem perceber aqui, ó, 12 menos 4, né? 12 menos 4 é igual a 8, certo? E ele perde, pessoal, 2 em relação ao número de prótons, tá? 6 menos 2 igual a 4, como vocês podem perceber aqui. Então, ó, um átomo qualquer, ao emitir uma partícula alfa, certo? Um átomo qualquer que tem a sua massa e o seu número de prótons, né? Ao emitir uma partícula alfa, ele vai perder 4 em relação à massa e vai perder 2 em relação ao número de prótons, tá? Vamos lá aqui embaixo, o átomo de carbono ao emitir uma partícula beta, professor. Vamos lá. O átomo de carbono, um átomo qualquer, ao emitir uma partícula beta, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai aumentar o seu número de prótons, somente isso, certo? Em quanto, professor? Em uma unidade, certo? Então, ó, um átomo qualquer, o W aqui, ao emitir uma partícula beta, ele vai aumentar o seu número de prótons em uma unidade, tá? Se transformando em outro átomo. Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa parte? Alguma dúvida aí? Já finalizar a aula agora. Alguma dúvida? Bom, se não temos nenhuma dúvida, vamos encerrar então a nossa aula. Lembrando mais uma vez que nós temos uma atividade relacionada a esse conteúdo lá na nossa sala de aula virtual para que vocês possam responder, ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Fiquem todos com Deus, grande abraço e até a próxima. Quem já colocou nome e turma no chat já pode sair, tá?